Meus amados, eu estava aqui hoje pensando, estava no carro do Gabriel, pensando assim, o que é que eu vou falar para esse povo, Jesus? O que é que eu vou trazer para vocês, para que vocês sejam edificados na fé? Tem muitos testemunhos que eu gostaria de falar, muitos testemunhos não estão aqui nesse livro, eu já estou pensando em lançar o Milagres no Himalaia número 2. Porque Deus continua atuando nas nações e de modo profundo. O que ele falou lá, no Nepal tem uma igreja que tem culto 24 horas. Você passa 1 hora da madrugada, estão lá cultuando a Deus. Você passa 5 horas, tem culto lá. E outro dia eu resolvi visitar essa igreja com a minha esposa. Porque essa igreja ela é conhecida por manifestações de milagres. Falei, Cabe, vamos lá visitar essa igreja? Vamos. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava tão lotada que não tive jeito de entrar na igreja. Eu tive que ir embora. Eu fiquei do lado de fora com os meus filhos, correndo de lá para cá, não tinha espaço. Mas o que Deus está fazendo? Eu até comentei com um pastor que quando eu cheguei na porta da igreja, quando eles abriram a igreja assim, para mim entrar, eu já senti que existia um ambiente celestial naquele lugar. Amém? Esse é um ambiente celestial naquele lugar. Porque a igreja ora, essa igreja, ela ora 24 horas por dia pelo Nepal. E eu estou no Nepal há 13 anos. Quando eu cheguei no Nepal, amados, as estradas eram horríveis, não tinha energia elétrica. Deixa eu contar uma bênção para você. No ano passado, a energia elétrica chegou em Katmandu 24 horas. Eu estou há 12 anos vivendo com 6 horas de energia por dia no Nepal. Agora chegou, nós temos 24 horas. As estradas eram horríveis. Agora as estradas já estão ficando asfaltadas. Mas existem lugares totalmente isolados. Mas glória a Deus, nós estamos caminhando. E a igreja nepalesa tem orado pelo Nepal. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo. Vou passar alguns vídeos, vou compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Amados, eu vou contar para vocês alguns milagres que Deus tem feito lá no Nepal. E que às vezes nós ficamos assim pensando, Deus, isso é real mesmo? Será que isso é verdade? E nós temos visto que realmente, quando nós temos fé, as coisas acontecem. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu acredito que quase todos sabem esse versículo, mas nós vamos ler mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Só um versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que se não veem. Eu vou ler novamente. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. A fé, ela consegue enxergar coisas impossíveis. A fé, ela consegue enxergar coisas que, humanamente falando, é impossível. E eu gostaria, amados, de falar um pouco sobre o projeto Iluminando Vidas. Porque o projeto Iluminando Vidas foi um milagre. Foi um milagre. E nós estávamos lá no Nepal, o pastor John, que andou comigo um ano pregando o evangelho lá naquelas regiões do Nepal, andamos muito. Atravessamos abismos, atravessamos rios. Eu lembro até um dia que eu estava segurando uma mala com Bíblia, com um monte de coisa. Eu fui atravessar uma correnteza. E quando eu pisei no rio, porque o rio estava aqui, quando eu pisei no rio, o negócio era fundo. E aí eu caí no rio, e a correnteza foi me levando.
E com todo aquele peso, eu me afundei e levantei. Eu falei, agora Jesus vai me levar, porque eu estou morrendo aqui. E o pastor John viu que a correnteza estava me levando. Eu lembro até hoje, né? Que ele me olhou, ele tirou a camisa, deixou do lado, tirou o sapato, deixou do lado, tirou a calça, deixou do lado, ficou só de cueca e pulou lá na água e me segurou pela cabeça assim, ó, e foi me puxando para a margem. Nessa daí eu já tinha engolido uns 20 litros de água. Quando ele me tirou, né, eu estava tudo ensopado, tudo, eu falei, John, por que você não pulou de roupa? Eu estava me morrendo aqui, tu não pulou de roupa? Ele falou, não, é que nós vamos para o culto. Nós vamos para o culto. Eu falei, rapaz, você ia para o culto com morto. Eu estava morrendo lá. E ele estava preocupado em ir para o culto com a roupa seca. E aí o John ficou lá um ano, lá trabalhando com a gente, e depois acabou se formando em seminário. E eu já contei essa história aqui, foi uma história muito linda que aconteceu, amados. Eu fui visitar uma região com ele, lá no Nepal, e ele falou para mim, Antenor, vamos fazer um trabalho na nossa vila aqui, um trabalho assim, chama o povo, orar pelos enfermos, tal. Ele tem esse pique, sabe? Ele é bem avivado. Eu falei, vamos, John, vamos. E saímos para a vila lá, convidamos o povo, tal. Olha, nós vamos estar orando pelos enfermos, nós vamos clamar o nome de Jesus sobre a vida de vocês, etc, etc, etc. Então, venha na igreja. Aí, nós estávamos convidando as pessoas para vir na igreja, para a gente orar por elas. Só que essa região era dominada por magia negra. O povo lá, eles adoram os deuses nas florestas, eles adoram os mortos, os demônios se manifestam nas pessoas. E aí aquele povão veio para a igreja, pastor. O povão veio para a igreja. Aí estava eu, minha esposa e o João, começamos a cantar uns cânticos lá, etc., e papapá, e papapá. No finalzinho eu falei, agora vamos orar pelos enfermos, porque Deus está aqui presente. Quando eu comecei a orar, a igreja inteira caiu por terra. Manifestou demônio, mas daqui até lá na porta. E os demônios todos gritando. Você imagina, 30, 40 pessoas endemoniadas. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu só gritei para o João, João, corre lá e fecha a igreja para os bichos não escapar. O João foi lá, o João foi pulando entre os bichos ali e fechou a igreja. Amados, aí você sabe o que aconteceu, né? Fogo nas costas do capeta. As vidas eram libertas, expulsavam os demônios, nós orávamos para elas confessarem Cristo, quebrar as alianças, demoraram uma meia hora, mas todos foram libertos pelo poder do nome de Jesus. E esse trabalho que nós fizemos foi tão forte, que gerou uma igreja naquele lugar, e hoje existe essa igreja lá. Até aí umas 150 pessoas mais ou menos nessa igreja. E o que eu achei interessante, amados, aí o John falou assim, puxa, eu gostaria de construir uma igreja. Aí uns irmãos aqui do Brasil foram tocados de ir para o Nepal. E todos esses irmãos, sabe o que eles eram? Pedreiros. Pedreiros. Então os irmãos foram com a mão de obra lá, com conhecimento, e ofertaram. Nós construímos uma igreja em 2 semanas. Porta, janela, teto e tudo mais. E depois nós fizemos uma inauguração e convidamos o povo da vila e a igreja lotou de novo de gente. E aí Deus começou a manifestar muitas e muitas curas nesse lugar. E quando eu vou para a igreja, eles me chamam de pastor Boá. Significa pastor vovô. Eu fico também chateado quando eles falam pastor vovô, mas eles querem dizer que nós iniciamos tudo aquilo há muitos anos atrás, geramos vidas naquele lugar. Mas eu vou contar agora sobre o projeto Iluminando Vidas. Amados, eu estava lá no Nepal, nós estávamos batizando umas pessoas, trabalhando numa região lá, onde nós temos igreja. E a família de João tem algumas terras lá, próximo do lugar lá onde que nós iniciamos o projeto Iluminando Vidas. Aí, amados, ele chegou e falou para mim assim, Antenor, a terra do lado aqui, ó, é da minha irmã. A terra do outro lado ali é da minha mãe e de trás é minha. E essa terra do meio aqui é da prefeitura.
E a saída da terra dá para um rio. Então, praticamente quase não tem saída aquela terra, né? E aí ele falou para mim, por direito legal, eu posso pegar essa terra. Mas eu posso pegar essa terra só se eu murar ela e começar um projeto social. A gente vai ter que apresentar na prefeitura, tal. E se nós não fizer isso, o vizinho vai pegar a terra. Aí ele falou isso para a gente, nós ficamos pensando. E se não der certo, vamos pegar a terra da prefeitura e pode dar até cadeia para a gente. Ele, vamos pegar? Sabe uma coisa? Vamos pegar. Amados, nós muramos o muro, totalmente o muro, e iniciamos aquela construção ali que demorou, sei lá, uns 2, 3 meses, construindo ali tudo, né? E a gente estava construindo, o povo vinha e falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão construindo aqui? Eles queriam saber, é um projeto social, a gente fala, é um projeto social. Aí, amados, quando nós terminamos, nós fomos para a prefeitura veio, olhou e falou, peraí, essa terra é minha, vocês não podem colocar nem luz nem água lá no projeto Iluminando Vidas. Aí nós alegamos que nós estávamos começando um projeto social lá para abençoar as crianças, abençoar as pessoas da região. Não, nós não vamos liberar para você nem água nem luz. Aí, amados, o João pegou um advogado, briguento, sabe aqueles camaradas briguento? E o João também é briguento. Aí eles foram lá e brigaram, até que a prefeitura liberou água e luz para a gente. Glória a Deus. Quando nós fomos lá no cartório, que é chamado Nagarpalika, em nepalês Nagarpalika, a gente quer os documentos dessa terra, porque nós cercamos, estamos com um projeto, nós vamos abençoar essa terra. Vocês estão malucos? Essa terra é da prefeitura. Vocês não vão fazer isso. Não, nós vamos fazer por causa existe uma lei assim, assado. Aí brigamos, demorou meses, levantamos, veio polícia, mas vocês não têm ideia. Aconteceu 1000 coisas para que a prefeitura reconhecesse nós como uma ONG, uma NGO. E aí, mas de tanto batalhar ali, até que eles liberaram toda a documentação, e hoje, aquela terra do projeto Iluminando Vidas, deve pegar metade dessa igreja aqui, é nossa. Glória a Deus. Amados, aí o partido político da cidade, queria saber com que partido político qual partido político que nós éramos ligados, porque nós estamos influenciando aquela região ali. E nós falamos, nós somos neutros. Aí o partido político quis barrar o nosso projeto. Aí foi outra briga. Aí os hindus se levantaram contra, eles são cristãos. Eles se colocaram aqui que a gente sabe eles. Eles querem influenciar a gente para o cristianismo. Aí teve outro levante. Então nós temos um levante. Olha, tivemos um levante da empresa de água, da empresa de eletricidade, da prefeitura, do cartório, do partido político, dos grupos radicais em volta. Amados, 99% era para nós não termos aquele lugar. Mas nós olhamos pela fé algo construído ali para influenciar aquele lugar. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós temos documento tudo legalizado. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos assim, quando eu falei, olha, nós temos visão de coisas. Eu falei sobre visão de águia hoje cedo. Quando nós temos visão de coisas, tem as pessoas que não conseguem ver. Porque a fé, amados, nós lemos assim que a fé é a prova das coisas que não se veem. Tem gente que está aqui enfermo. Eu não estou vendo a minha cura, mas pela fé você vai ver a sua cura. Eu não estou conseguindo ver a solução desse problema na minha vida, mas pela fé você vai ver sim a solução. Amados, é tudo pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela... Nós viveremos pela fé. Fé no que, missionário? Fé nas promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele faz. Eu estava aqui lembrando uma vez que, quando eu fui pastor auxiliar numa cidade de Itaquaquecetuba, nós tínhamos uma moça lá na nossa igreja, o nome dela era Yara.
Nem sei se eu contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo. Um dia eu olhei a Yara estava muito triste. Yara, o que está acontecendo? Estou cheio de problema na minha vida. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E o meu filho de 5 anos está tendo ataque de desmaio. Todo dia ele cai, está com desmaio, tudo. Já fiz exame médico, nós não descobrimos qual o problema do meu filho, tudo. Eu fiquei tão assim, triste com a situação daquela moça. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou visitar você na sua casa. Aí eu peguei uma irmã, 2 irmãos, entramos no carro e fomos lá na casa da Yara. Encontramos com ela no meio da rua, estava comprando, fazendo uma compra no açougue. Saiu, nós fomos para a casa dela, até esqueceu de pegar carne lá no açougue. Falou, eu estou tão tribulado, até a carne eu esqueci de pegar lá no açougue. E aí nós estávamos indo para a casa dela. Aí ela, no caminho, ela falou assim, pastor Antenor, eu preciso falar algo para você. Sim, claro. E a gente indo de carro. Quem conhece Itacoaxetuba sabe como é que o lugarzinho é tenebroso. E a gente indo lá na casa dela. Pastor, não sei se, eu nunca te contei, mas eu quero te contar. Você sabe que na minha casa tem meu irmão, ele é gay. Ele se veste de mulher, ele parece mulher, e ele odeia crente. Odeia. E ele vai estar lá. Eu falei, puxa, Yara, você devia ter me contado antes, né? Vou lá orar, lá o rapaz vai querer me bater. Aí no caminho ela chega e fala assim para mim assim, sabe, pastor, eu preciso te contar algo também. Está um outro irmão lá, o meu irmão ele é assaltante de banco. Ele vai estar lá também, de repente vai estar até outros assaltantes lá também, te esperando. Falei, puxa, que bênção, né? Você não me fala isso antes, né? Para me preparar, né? Para a guerra. Aí, amados, é uma bênção, né? Essas irmãs. Irmão, você vai falar, já conta todo o detalhe da guerra. Não fica com coisinha, não. Aí, amados, e a gente, não, glória a Deus, mas Deus vai fazer, glória a Deus. E eu aqui só pensando aqui. Quando ela parou na frente da casa dela, eu percebi que a casa era cor vermelha. Aí ela parou assim, olhou para mim assim, pastor, você não vai ficar muito triste comigo, não? Olha, já, né? Eu falei, pode falar, estou preparado. Então, a minha casa é um centro de macumba. E o meu pai é o pai de santo. E meu pai falou que não quer ver a tua cara aqui. Agora que tu me fala, Yara. Brincadeira mesmo, minha filha. Por que não falou antes? Eu ia jejuar pelo menos uma semana, né? Eu cheguei até magrinho lá no centro, lá para me orar pelo povo. Aí eu falei, glória a Deus. Aí nós paramos o carro. Quando nós entramos ali na casa dela, a casa era dividida. Metade era o centro e metade era a casa dela. Aí quando eu entrei na sala, amados, eu já senti uma pontada na minha cabeça, assim, ó, tanto demônio que tinha lá. E aí eu fiquei tão assim, sem saber o que fazer, eu falei, vamos ler o Salmo 91? Ô, religião, espírito de religião. Aí eu comecei, a mãe dela veio, o filhinho dela veio, e eu comecei a ler o Salmo 91. Quando eu comecei a ler o Salmo 91, eu não consegui ler o Salmo 91. De tanto que o lugar era opresso. Aí, amados, eu falei, sabe uma coisa? Salmo 91 não, nós vamos orar. Quando nós começamos a orar, o filhinho dela, de 5 anos, caiu no chão, espumando a boca. E o Espírito Santo falou para mim, é um demônio. Exu Mirim. Fui lá, expulsei o demônio do menino. O menininho levantou. Ele levantou, eu abracei ele, orei por ele. Falei, o teu filho está liberto a partir de hoje. Está liberto. E quando o menininho foi liberto daquele demônio, o irmão dela, aquele que vestia de mulher, imagina só, era um morenão alto, desse tamanho, com aquele cabelo loiro. É a coisa mais linda que você podia ver. Amados, e veio rebolando, né? Rebolando, entrou na cozinha lá, entrou lá, e estava se pintando, passando batom. Coisa mais linda, vocês não têm ideia. E eu olhei, né? E eu fui delicadamente falar para ele. Será que quando eu fui falar, ele falou, não fala comigo, já estou sabendo que você é pastor. E eu odeio pastor. Eu não fala comigo. Ah, pai, fiquei até com medo. Pensei que
ele ia me bater. Você pensou que eu ia falar ela, né? Mas ele ia me bater. Aí, amados, e eu vou para a balada agora, e eu vou fumar todas, vou fazer isso. Aí eu falei, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, ô Madalena. Posso orar pela sua balada? E ela jogou o cabelo assim para trás e falou assim, pode, pastor. Eu falei, então tá bom. Eu vou orar pela sua balada. Quando eu falei, Jesus, toca nele. Manifestou uma legião de demônio, que era sapato, tamanco, voando para tudo quanto é lado assim. Aí, amados, eu cheguei assim, amados, e, meu Deus do céu, aí eu caí lá no demônio, o demônio já queria me agredir, e amarramos em nome de Jesus, expulsamos aquele demônio. Quando aquele rapaz ali levantou e falou, o que aconteceu comigo? Eu falei, você tinha uma legião de demônios, você está livre. Entrega a sua vida para Jesus. E ali naquele ambiente de guerra, de peso, no centro de Macumba isso aconteceu. Ele aceitou Jesus. Hoje é um homem casado, tem 2 filhos e é servo de Deus. Glória a Deus. Aí, amados, olha que coisa maluca. Aí entrou lá o camarada ali, o irmão dela que era assaltante de banco. Ele entrou lá assim e tal. E aí, pastor, beleza? Falei, beleza. E aí, quer escutar a palavra? Pastor, estou de boa. Estou de boa, pastor. Eu falei, não, mas nós estamos orando aqui, nós vamos orar. E no momento que eu estava, olha o que aconteceu, amados. No momento que eu estava orando ali, eu vi ele escondido dentro de uma tubulação de esgoto. Eu falei para ele, eu vi você escondido dentro de uma tubulação de esgoto em visão. Ele falou, é verdade. Eu assaltei um banco semana passada, a polícia estava tentando me pegar, eu me escondi dentro de uma tubulação de esgoto. Eu falei para ele, você sabe por que Deus mostrou em visão? Porque o diabo quer ceifar a sua vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Ele olhou para mim e falou, pastor, desculpa, mas não quero. Resultado, 2 semanas mataram ele depois que eu falei isso para ele. O diabo vai ceifar a tua vida. Pastor, não estou nem aí. Quero nem saber. Quero viver balada. 2 semanas depois mataram ele. Infelizmente. Aí, amados, eu tomei o meu café, lá com os irmãos lá, comemos uns biscoitos e fomos embora. Quando eu estava entrando no carro, a Yara, essa irmã, estava lá na casa dela, que é um centro, ela, pastor Antenor. Aí eu olhei assim, estava dentro do carro, pastor, o que foi, Yara? O meu pai está te chamando. Os irmãos que estavam comigo já ficaram brancos. Ficaram brancos, irmãos, né? Aí, amados, e agora, Antenor, nós não jejuamos. Eu falei, filho, é autoridade no nome de Jesus, nós vamos lá. Aí, amados, e era assim, quando eu entrava na sala, na cozinha, tinha uma porta assim. Quando ele abriu aquela porta, estava lá um altar lá, cheio de velas, cheio de deuses, e eles colocaram luz vermelha. E quando eu cheguei lá, entrei lá, eu já senti a presença do diabo. Eu entrei lá no meio daquele centro lá, todos aqueles deuses, toda aquela parafernália em volta ali. Quando eu cheguei lá, o homem estava numa cama do lado do altar. Aí a filha dele falou, o meu pai é pai de santo, trabalha aqui, e o meu pai, ele é paralítico. Estava na cama. Aí, queridos, ele chegou e falou para mim, pastor, eu não queria olhar para a tua cara, porque eu falei para a Yara, eu não queria olhar para a tua cara. Quando você estava indo embora, um homem de branco entrou no centro e se identificou como o iluminado. E me disse, vai e chama meu filho porque ele tem uma mensagem para ti. Aí o pai de santo falando isso para mim. Olha para você ver, pai de santo, eu dentro no centro. O pai de santo falou para mim, e quando você entrou no centro, o meu
o meu demônio lá, o meu guia de cabeça, veio com o machado para acertar na tua cabeça. Quando ele foi acertar na sua cabeça, atrás de você, saiu esse homem de branco, falou comigo, falou, no meu filho tu não toca. O pai de santo falando isso para mim, amados. É loucura. Aí, amados, como eu já fui de centro, já fui da Umbanda, quase um ano. Eu cheguei, sentei naquela cama, tinha sangue de bode. O homem fazia as necessidades dele, ali na cama, ele tirava e jogava do lado do altar, junto com sangue, com vela. Misericórdia, vocês não têm ideia do inferno que é aquele lugar. Amados, eu vou resumir o que aconteceu. Sentei na cama, do lado daquele homem lá, eu comecei a compartilhar o meu testemunho para aquele homem. E quando eu estava compartilhando o testemunho para aquele homem, eu tive uma visão. Eu olhei, em visão, eu olhei um demônio dentro dos testículos daquele homem. E eu falei para ele, você urina sangue? Ele falou assim, urino, como que você sabe? Porque o Espírito Santo me revelou um demônio nos seus testículos. Por isso que você está sofrendo. Posso orar por você? Ele falou, pode. Quando eu levantei minha mão assim, falei, Jesus. Amados, eu não consigo explicar. Aquela cama, ele estava deitado na cama. Quando eu falei, Jesus, manifestou os demônios que estavam nele, como se tivesse uma mão, tocasse naquele homem, e a cama afundou para baixo. Afundou a cama para baixo, como se tivesse algo de cima para baixo afundando. Assim, amados. E eu só falei para aqueles demônios, vocês vão sair, vocês vão agora, nesse momento, largar essa vida em nome de Jesus. E eu expulsei aquele demônio. Quando eu expulsei aqueles demônios ali daquele pai de santo, ele começou a chorar e falou assim, pastor, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado, pastor. Eu falei, Jesus disse, e me conhecereis. Até estou perdendo os versículos na minha cabeça. Jesus quer te dar liberdade. E Jesus quer que você seja livre. O que eu devo fazer, pastor? Eu falei, entrega a sua vida para Jesus. Eu falei, eu quero. A partir de hoje eu quero Jesus. Aquele pai de santo ali, no altar dos demônios, ele aceitou a Jesus. Quando ele aceitou Jesus, amado, eu senti a doce presença de Deus tocando. Expulsei os demônios de enfermidade que ele tinha. Cumprimentei ele e falei, agora, Yara, discipula seu pai, leva ele para a igreja. Pode ser até uma igreja aqui próxima, porque o homem é paralítico. E eu fui embora. Você pensa que acabou? Não, não acabou não. Quando eu estava entrando no carro, a Yara, aquela irmã, novamente me grita da garagem dela, pastor Antenor! Eu já gelei, né? Já eram muitas emoções para aquela noite. Eu olho, amado, o pai de santo, saindo para fora da casa dele. Ele era anos e anos paralítico. Ele saindo da casa, assim, amado, andando assim, e falou, pastor Antenor, quando você saiu, esse anjo, ele falou para mim assim, agora tu está curado, pode levantar. E eu levantei totalmente curado. Curado! Não é doideira isso? Quando eles estavam pregando o evangelho em frente ali, estou falando ali como se fosse bem próximo aqui em Ribeirão Preto, né? Quando estava pregando o evangelho lá no norte da Índia, eu e minha esposa, em frente de uma mesquita, eu já passei filme aqui no ano passado, tenho aqui, mas não vou passar. Quando eu estava pregando lá, que era uma multidão de pessoas, amados. Tinha muçulmanos, tinha hindu, tinha os muçulmanos puxando outros para não aceitar Jesus quando estava trazendo a mensagem da salvação. Mas eles ficaram tão impactados com a salvação de Cristo, que dezenas e dezenas de muçulmanos ali se entregaram para Cristo. E foram tocados pelo poder do Espírito Santo naquele lugar. E o interessante, amados, que no meio daquela pessoa sentando naquele movimento, um homem vem na minha direção, gruda o meu pescoço, amado, e começa a me enforcar.
Eu estava vendo até estrela, porque o cara era grande. Aí, amado, aí eu tinha duas soluções, morrer ali ou reagir. O que vocês acham que eu fiz? Eu reagi. Eu dei-lhe um tapa na cara daquele homem, muçulmano, em frente da mesquita. Olha, que pastor, misericórdia, hein? Dei um tapa na cara daquele homem ali, ele caiu no chão e falei, você não me toca, você não me conhece. E aquele homem ficou com medo. E todos os muçulmanos olharam para mim com os olhos arregalados e ficaram quietos. Parece, é o anjo do Senhor que estava ali, parece. E começamos a pregar ali, Deus salvando as pessoas, amados. Deus tem operado nas nações, mas Ele está atrás de pessoas que acreditem nele. Vamos passar o vídeo aí, Iluminando Vidas, querido? Passa aí o filme Iluminando Vidas. Deixa eu sair aqui do... Glória a Deus! Aleluia! É esse aí mesmo. Eu estou falando aqui diretamente do nosso centro comunitário, projeto Iluminando Vidas. Quero mostrar um pouco da carinha das crianças. Aqui do centro comunitário, no Nepal. Nós temos 2 professoras e uma cozinheira. Esse é nosso centro comunitário aqui. Quero agradecer a todos que... Essa terra aqui, essa parte é nossa também. Nós já construímos banheiro, glória a Deus. Amado, toda essa terra aqui é nossa. Ó, murei tudo. E Deus nos deu essa terra. Vou fazer um playground para as crianças. Essa é a irmã, a pastora, né? Mulher do pastor John. E essas crianças vêm no projeto Iluminando Vidas, todo dia elas têm reforço escolar. Essas 2 mocinhas são professoras, são formadas. Glória a Deus. Nós damos uma refeição por dia para as crianças. Depois ele tem um tempo, né, final de tarde, para brincar as crianças, né? Depois nós fizemos um playground, eu acho que vai lotar de criança, amado. Você fica imaginando. Isso é bem próximo da onde que nós temos o projeto Iluminando Vidas, viu, pastor? Essas montanhas do Himalaia. Essa região nós temos o projeto, é uma região de floresta, né? E às vezes você topa com rinoceronte no meio da rua. Rinoceronte. Às vezes é tigre, leopardo, urso. Eu queria dar um tapinha ali no rinoceronte, mas eu estava com medo dele dar uma cifrada em mim.
O bicho é grande, amados. O bicho é grande. Ele vira um carro se ele dá uma... Então, essa vila é próximo da onde nós temos um projeto Iluminando Vidas. E às vezes aparece leopardo, urso, rinoceronte, porque tem um parque nacional, muita floresta em volta. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Eu estava, antes de eu vir para cá, para o Brasil, nós fomos visitar uma região lá, né? E aí, a região tem bastante porco do mato. Só que uns porcão grande assim, bem peludo, e o bicho é bravo. Se ele atacar o camarada, ele arranca pedaço. Amados, eu estava andando assim, amados, e de repente sai do mato um porco do mato. Eu estava com um casal, acabou de chegar do Brasil. Antenor, que bicho que é aquele ali? Eu falei que é um porco do mato. Ele ataca? Eu ia falar que não. Eu falei, pior que ataca. O porco olhou para a gente assim, amados. Aí eu pensei, meu Deus, árvore não tem aqui para subir, e agora? E o porco veio assim, amados, e ele falou, pastor, Antenor, o porco está vindo. E o porco já olhou com aquela presa assim, vendo na nossa direção, amados, mas o porco era manco. O porco olhou para a gente e foi correndo assim, amados, assim, ó. Eu falei, dá tempo da gente correr, porque o porco é manco. E saímos correndo. Porque o porco, ó, glória a Deus, até o bicho manco Deus colocou na nossa frente para não morder, porque se fosse misericórdia. Glória a Deus, amados. Amados, nem sei que hora que termina o culto, é 11 horas, né? Amados, abra aí no livro de Romanos, capítulo 4, só vou ler mais alguns versículos, passar mais um vídeo e nós vamos orar. Glória a Deus! Aleluia! Romanos capítulo 4, versículo 17. Está falando sobre Abraão, quero ler alguns versículos, meditar. Diz o seguinte, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, o que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê? Glória a Deus. Estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus pega um homem de idade, sua esposa também de idade, se eu não me engano, Sara tinha 90 anos, e fala assim, Abraão, você vai ter um filho. Amados, eu fico imaginando o que passava na cabeça de Sara e o que passava na cabeça de Abraão. Poxa, eu tenho quase 100 anos, eu tenho 100 anos, Sara tem 90 anos, como que nós vamos ter filhos? Mas o interessante, amados, que Deus queria cumprir uma promessa na linhagem do Messias Jesus Cristo, na linhagem de Davi. E Deus queria também dizer para Abraão que ele seria justificado pela fé. Que Deus ia cumprir as coisas na vida dele, se ele acreditasse naquilo que Deus disse. E Abraão acreditou. Deixa eu passar para vocês algumas coisas, para que o milagre aconteça na sua vida. A primeira coisa, amados, é acreditar. Fé, ela consegue ver o invisível. Não tente explicar a fé.
Missionário Antenor, como que isso aconteceu? Simplesmente é fé. E eu percebo, amado, que vejo que a fé tem que ser exercitada na nossa vida. É muito mais fácil, muitas vezes, nós encurtarmos as coisas para nós conquistarmos algo. Mas quando a gente depende de Deus para Deus fazer algo, muitas vezes não é fácil. A gente tem que acreditar que Deus pode abrir portas, de que Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode tocar, amém? A Bíblia fala que Abraão, ele não duvidou, versículo 20, e não duvidou. Primeiro passo para o milagre, não duvide, amém? Fala para o seu irmão, não duvide. O primeiro passo é acreditar de que Deus pode fazer, e Ele faz. Projeto Iluminando Vidas é um milagre. Eu estar aqui é um milagre. Há 2 meses atrás, eu estava viajando pelas montanhas, e o nosso Jeep, ele parou nas montanhas, e estava caindo umas pedras, no meio da pista. Aí, nós saímos, né? Tinha um pessoal lá, tudo, e nós falamos assim, vamos ou não vamos? Vamos, não vamos. E começou a cair umas pedrinhas. Lá no Nepal tem muita avalanche de pedra. A gente fala landslide, avalanche de pedra. Aí, mano, nós esperando assim, de repente o motorista lá fala assim, sabe uma coisa? Vamos. Amados, quando nós entramos no Jeep, ele liga o Jeep, para ele dar a partida, desceu uma avalanche de pedra na nossa frente. É mais da metade dessa igreja em pedras que desceu morro abaixo. Levando tudo para frente, tudo para baixo. Levando árvore, levando tudo para baixo. Questão de 1 minuto, se nós tivéssemos ido, hoje eu não estaria aqui. A outra situação que eu passei, eu viajo toda semana, eu pego minha motinha 125 cc e vou para as montanhas lá visitar o projeto Iluminando Vidas, vou lá visitar umas vilas lá. Já aconteceu, coitadinha da minha moto, eu estava subindo a montanha assim, a montanha era tão assim íngreme, que a moto não conseguia subir. Aí, em vez da moto me levar, eu que tinha que levar a moto. Mas ela é uma companheira. Aí, amados, estava andando, viajando lá, e de repente, lá no Nepal acontece assim, você está viajando, assim, de repente cai uma pedra, no meio da pista. E de repente uma pedra veio e bateu na minha moto. Graças a Deus não acertou na minha cabeça, mas bateu na minha moto. Quando a pedra bateu na minha moto, eu perdi o controle, eu devia estar uns 60 km por hora mais ou menos, perdi o controle. Aí, amados, como eu perdi o controle, eu ia bater de frente com o caminhão que estava vindo ao lado oposto. Aí quando eu fui bater no caminhão, virei e ia cair para o abismo. Eu virei de novo. E a moto foi assim, eu quase caí lá. Parei lá na frente, saí da moto, falei, Jesus. Mais uma vez o Senhor me livrou da morte. Muitas e muitas vezes, né? Às vezes eu falo que a minha vida parece aqueles gatos que tem 7 vidas, sabe? Mas é muito mais vida. Deus sempre nos livrando da morte. Eu quero passar um vídeo, antes de nós orarmos. Deixa eu ver se eu lembro o título do vídeo. Me contaram uma história muito linda. De um povo que fala a língua Bhojpuri, no Nepal. Eu não sei quantos milhões que existem, eles não têm Bíblia traduzida na língua deles. E eu fui nessa região passar o filme de Jesus. Aí eu me perdi no meio da vila, porque era uma vila bem na fronteira da Índia. E eu parei 2 pessoas, 2 senhores estavam lá andando lá numa rua lá. Eu falei, Senhor, por acaso o Senhor conhece uma igreja aqui nessa região? Aí eles olharam para mim assim e falaram assim, igreja? O que é igreja? Igreja é um lugar onde nós se reunimos para adorar Jesus. Jesus? O que é Jesus? Aí, Jesus é que veio, a gente lê a Bíblia? O que é a Bíblia? Mas eles nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus.
Aí, amados, eu cheguei naquela região lá, pastor, vamos, convidamos um povão lá, e eu passei pela primeira vez o filme de Jesus na língua Bhojpuri para aquele povo. Reuniu todas as pessoas ali, na calada da noite, e eu fui passando o filme de Jesus. Amados, foi interessante que eles não piscavam. Um pastor local estava lá e falou, pastor, será que eles estão entendendo? Eu falei, lógico, é a língua deles. Está passando o filme de Jesus na língua materna deles. Quando terminou o filme, eles ficaram encantados com Jesus Cristo. E porque eu fui lá naquela região passar o filme de Jesus, muitos aceitaram Cristo. E hoje tem uma igreja naquele lugar de mais de 200 membros. E um dia o pastor vem e fala para mim assim, missionário, tenor, o povo aqui não tem Bíblia na língua deles. Então eles leem a Bíblia em nepalês ou hindi. E aí eu juntei aqui umas ofertas e fui nessa região aqui para entregar Bíblia para o povo Bhojpuri e povo indiano. Passa aí, amados, um vídeo chamado Bíblia para os povos do Nepal. Glória a Deus! Vocês estão tão quietinhos. Essas vilas aqui, do Himalaia, os carregadores. Esse é o Nepal, um Nepal cheio de montanhas, cheio de povos. Tem 3.000 vilas espalhadas nessa região, amados. 3.000. Dividido em 124 dialetos. Nepal é tamanho de Sergipe. Esse é Katmandu. Os sadhus. Katmandu é bem populoso. As crianças, Brasil, seja bem-vindo no Nepal. Nepal é um país mais pobre, situado no encosto da Cordilheira do Himalaia, no centro da Ásia. Esse é Patan, próximo da minha casa, essa região aí. – 184 habitantes por quilômetro quadrado. Eu andando nas vilas. Nós temos um trabalho nessa vila aqui. Esse é um missionário brasileiro que estava lá nos ajudando a construir a igreja. Jocumeiro que não falta lá também, viu? São que nem barata. Acha tudo quanto é lugar, jocumeiro. Eu estou convidando eles para ir para uma casa, nós íamos fazer um trabalho.
Passamos um filme de Jesus nessa vila. Essa casa ministerial que nós tínhamos em Katmandu. E esse trabalho virou uma igreja. Nós construímos uma igreja, dessa igreja aqui, amados. Começamos do zero. Pastor Marcos. Começamos com crianças, as crianças foram trazendo os pais, e virou uma igreja nessa região aqui, em Katmandu. A primeira igreja que nós iniciamos foi em Katmandu. Estão adorando o Senhor. Aleluia. Esse aqui é fronteira com a Índia. Começamos a orar pelos enfermos aqui, pregar Cristo. Surgiu uma igreja nesse lugar, pastor. Tem mais de 200 membros agora, esse lugar aqui. Pastor James. Tá doendo ou não tá doendo? A mulher estava com problema no pulso, doendo. Foi curada por Jesus. Muitos indianos curados por Cristo Jesus. Isso é fronteira com a Índia. Fizemos um trabalho lá de cura divina, treino de pastores. Fizemos lá um trabalho também ali, entregando Bíblias para aquelas pessoas. Nunca tiveram contato com a Bíblia, nós tivemos o privilégio de levar a Bíblia para eles. As pessoas levantando a mão, dizendo que foram curados por Cristo. Dezesseis pessoas curadas por Jesus. Glória a Deus. E aí eu fui entregar para o Bhojpuri a Bíblia para eles. Olha o meu filhinho aí. Daniel, o Jaquim já está grande, né? O pastor andou 6 horas a pé para pegar a Bíblia. Comigo lá. Pastor John, esse é o pastor John. Essa senhora falou que o maior presente que ela ganhou na vida é a palavra de Deus. Isso é lindo, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê.
Fizemos um seminário de pastores aqui, 70 pastores. Aí eu também dou almoço para os pastores. E entregamos livro para eles, discipular suas igrejas. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Amém! Deus continua. Projeto Iluminando Vidas, nós vamos continuar. Discipulado, já estamos chegando a quase 6.000 pessoas discipuladas na palavra de Deus. E temos grandes sonhos por aquela nação. Eu tenho grandes sonhos. E amados, nada mais é prazeroso para o evangelista é ver vidas que saem das garras de Satanás, está adorando e glorificando Jesus. Isso é tremendo. Eu não tenho palavra para me expressar. Amém? Vamos se colocar em pé? Abraão não duvidou da promessa de Cristo. Ele não duvidou da promessa de Jesus. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Nós vamos orar nessa noite. Mas eu quero que você também creia que o Espírito Santo de Deus está aqui presente. Eu estava aqui do lado do pastor, já falei, pastor, o Espírito Santo já estava ministrando durante o louvor, que Ele vai curar pessoas aqui hoje. Vai curar pessoas aqui hoje, porque Ele é o Deus vivo. Quando nós falamos em nome de Jesus Cristo, nós estamos invocando a presença real de Jesus Cristo nesse lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Deus opere milagres, porque Ele é fiel. Vamos orar. Eu quero que você ore nessa noite, pedindo que Deus frutifique sua fé. Eu quero que você olhe a solução, a cura pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê. Aquilo que você não pode ver. A fé faz com que você veja. Deus pode fazer. Eu continuo dizendo, Deus está aqui presente para fazer. Para curar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Senhor, Tu estás aqui presente, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, quero clamar que Tua presença nesta noite seja real. Eu quero clamar que nesta noite, o Senhor faça visível a sua glória neste lugar. Eu quero orar nesta noite, Espírito Santo, a pessoas que vieram neste lugar, precisando de um milagre. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, aquele que é vivo dentre os mortos. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa passear no corredor dessa igreja, possa andar no meio desse povo, e que o Senhor realize nessa noite milagres. Aquilo que a medicina humana não pode fazer, aquilo, Senhor, que é impossível, Senhor, Tu és o Deus do possível. Senhor, a Tua palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera, é a prova daquilo que não se vê. E eu vejo pessoas curadas nesta noite.
Le barraba nobre a fartiquero no manastro, pertiquero lo merabia sonda le manaia, xandala balabasturi andala manaia, reclamasturi andala manaia, xendribile partiquere ne manaia. Espírito Santo, eu quero clamar a tua presença real nesta noite. Que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, grandes coisas nessa noite. Gera fé no coração do teu povo. Eu quero clamar, Espírito Santo, tu podes fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos.